Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no finzinho da tarde desta sexta-feira mais um giro de notícias com as últimas informações do Santos. Vamos falar sobre contratações ou possíveis contratações, quem está chegando, quem está saindo. Muito conteúdo aqui para vocês no vídeo desta sexta-feira, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal. Tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreva e ative o sininho para você saber quando tem vídeo novo. Não esqueça também de já deixar o seu like, que é muito importante para impulsionamento desse vídeo. Quanto mais likes, mais o YouTube entrega esse vídeo para outras pessoas. E aí, novos espectadores podem chegar aqui ao nosso canal. E você já sabe, comente, compartilhe esse vídeo, porque no canal Filho de Peixe o torcedor santista tem vez e voz, tá certo? Vamos lá com as últimas informações do Peixão, que só volta a campo na segunda-feira contra o Ituano. O Santos treinou nesta sexta-feira, Serginho mantido como titular, Guilherme deve ser titular do lado esquerdo do ataque também, e aí o Otero pode jogar aberto pela direita. Uma outra opção é o Otero no meio, com Guilherme e Pedrinho nas pontas, mas a princípio o Serginho terá uma chance como titular. Até lá, as notícias ficam concentradas na janela de transferências, no mercadão da bola. O Santos que ainda não anunciou nenhum jogador, e aí acho que nesse momento cabe o ditado que a pressa é inimiga da perfeição. É claro que no mundo ideal o Santos já poderia ter conversas engatilhadas, mas se for para acelerar, para trazer Patricks, Rainers e etc., é melhor o Santos ir com cuidado e ir garimpando o mercado de transferências para trazer jogadores que podem somar. Feita essa introdução, vamos a alguns nomes. Notícia fresquinha, saiu há poucos minutos antes de eu sentar para gravar esse vídeo, agora são 18 horas pontualmente. O Santos está próximo de contratar o goleiro Renan, de 35 anos, que está atualmente no Juventude, mas pertence ao Sport de Recife até o final. Ele tem contrato com o Sport até o final deste ano, dezembro de 2024. Goleiro que é reserva no Juventude, 35 anos, veterano, rodado. Eu lembro dele lá atrás, nas categorias de base do Botafogo, já rodou diversos clubes, Atlético Goianiense, Avaí, jogou muito tempo fora do Brasil. Ele deve vir para ser reserva do Gabriel Brazão. A diretoria do Santos satisfeita com o Gabriel Brazão, que tem emendado de fato uma sequência boa de jogos. Brazão é o titular, mas o Santos busca um reserva porque não confia nem no Diógenes. Os outros meninos, o Jundi e o João Pedro, são realmente muito jovens. E também tem o Paulo Mazzotti, que está afastado, com 24 anos, sequer estreou no profissional. Alguns números sobre o Renan aqui para passar para vocês, né? Por exemplo, eu fui a olhar os últimos anos dele, porque eu realmente me lembrava dele no Botafogo, mas isso foi no finalzinho da década, antes de 2010, então já fazia muito tempo. Em 2024, pelo Juventude, foram 2 jogos no Campeonato Gaúcho, 1 gol sofrido, 10 defesas realizadas. Dá ali cerca de 3,3 defesas por partida. No Campeonato Brasileiro, como eu disse, ele não jogou, ele é reserva no Juventude. Ano passado, ele jogou a Série B pelo Sport. Foram 24 jogos, todos eles como titular, mas ele termina na reserva. Sofreu 21 gols em 24 partidas, mas em 10 jogos deu uma engasgada aqui. Em 10 jogos desses 24, ele não tomou gol, então em 41%. Ele não defendeu nenhum pênalti em 2 cobranças, tem uma média de 2,3 defesas feitas por jogo. No Campeonato Pernambucano, ele jogou 13 partidas, 8 delas sem sofrer gol, dá 61%, sofreu 6 gols e fez 14 defesas, uma média relativamente interessante. 2022, ele foi o goleiro do Atlético Goianiense, que foi rebaixado para a Série B, 16 jogos, os 16 como titular, 23 gols sofridos, aí a média sobe um pouco, 1,4 gol por jogo, e ficou apenas 2 jogos sem sofrer gols. Uma média de 4,1 defesas por partida. O Atlético Goianiense, um time que naquele campeonato foi muito frágil e foi rebaixado. Então vocês percebam que já é o maior número de defesas dele por partida naquele time do Atlético Goianiense. E antes do Atlético Goianiense, ele estava no Ludogorets, da Bulgária, aquele time para o qual o Santos emprestou o Juan Seco e da onde o Santos comprou o Nonato. Lá ele jogou de 2016 a 2021 e no total foram 89 jogos, 43 deles sem sofrer gol, então já quase 50%, e ele tem 66 gols sofridos nesse período, o que dá 0,7 por partida, menos de 1 gol por jogo.
Eu, sendo bem franco com vocês, não me lembro a última vez que vi esse goleiro jogar, mas é um goleiro rodado. Os números são medianos, né? Não é nada espetacular, mas também não é uma coisa horrível, mas é aquela cara de contratação goleiro Jandrei. Aquele goleiro que vai vir para uma excepcionalidade, uma lesão do Brazão, uma suspensão do Gabriel Brazão e que provavelmente topa ser o terceiro goleiro do Santos a partir do ano que vem, quando o João Paulo volta. Então, assim, aparentemente ele vai rescindir com o Sport de Recife para chegar ao Santos livre. Não sabemos, no momento que eu gravo esse vídeo, não sabemos o tempo de contrato. Vou até voltar a checar aqui no Globo Esporte se teve alguma atualização. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa sobre o tempo de contrato, né? Não tem aqui. Então, não sabemos o tempo de contrato. Não sabemos o tempo de contrato. Eu espero que não seja tão grande, um goleiro de 35 anos, mas como eu disse, a contratação Jandrei. Se o contrato for baixo, até o final do ano que vem, 1 ano e meio, acho que dá para aceitar. Não é nada excepcional, mas se a gente for parar para pensar nas opções de goleiro na praça, para quem busca um reserva, pode ser uma aposta positiva. E você, sabe algo sobre o goleiro Renan? Já viu ele jogar? O que você acha dessa contratação? Diga aqui nos comentários, tá certo? Outra informação que inclusive mandaram um comentário no último vídeo que a gente trouxe, Giro de Notícias. Acabei de ver também no canal do Wagner Frederico, o Santos negocia a contratação do atacante equatoriano Billy Arce, que completou 26 anos nessa temporada. Jogador que está sem clube após a sua passagem pelo Once Caldas da Colômbia. Jogador de beirada, que joga pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito. Lembrando que jogador de ponta, não jogador de ponta da primeira prateleira, mas jogadores que atuam pelas pontas, o Carille pediu dois, tá bom? E aí me perguntaram, pô André, o que você acha do Billy Arce, né? E aí eu fui olhar. Nessa última temporada da Colômbia, foram 22 jogos, 19 deles como titular, 5 gols e 2 assistências. Você fala, razoável, meio padrão Léo Natel? Talvez, né? Então, chama um pouco a atenção os números desse jogador. Mas aí você vai olhar e, de fato, ele recuperou o bom futebol, entre aspas, no Once Caldas. No ano passado foram 17 jogos com 2 gols e 3 assistências, números um pouco fracos. No mesmo ano, antes de ir para o Once Caldas, jogou no Deportivo Pasto, também da Colômbia. Números horríveis, 17 jogos, 1 gol e 1 assistência. Jogou no Peñarol em 2022 por um prazo muito pequeno, 2 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Na Independiente Del Valle, também em 2022, 17 jogos, apenas 2 gols, nenhuma assistência. E aí, na verdade, ele teve o seu auge na LDU de Quito. Na verdade, é importante dizer uma coisa para vocês. Esse é um jogador que é tratado como promessa, mas quase uma eterna promessa dentro do Equador. Um jogador que chegou até a ser vendido para o Brighton, uma equipe da Inglaterra, no começo, se eu não me engano, em 2019, mas nunca se firmou. Por quê? Porque ele tem alguns problemas extra-campo, é o famoso bad boy. Então ele rodou em diversos clubes e nunca teve assim grandes temporadas, né? Ele chegou a fazer 6 gols e 6 assistências em 30 jogos na LDU. Em 2021 foi quando ele teve o seu nome ligado ao Santos pela primeira vez, então já é uma especulação antiga, mas nunca se firmou, né? Olha só, acabei de encontrar aqui. Ele é comprado pelo Brighton depois de 2 temporadas pelo Independiente Del Valle, quando ele era bem jovem. 12 gols em 34 jogos lá em 2017. Depois ele faz 7 gols em 22 jogos também pelo Del Valle em 2018. O Brighton compra, ele começa a rodar. Nunca deu certo. André, você falou, me dá a sua opinião. O que você acha da contratação de Billy Arce? Aposta. Como eu disse, são números assim meio Léo Natel da vida, né? Um jogador que é do mercado sul-americano, legal, o Santos garimpar opções no continente sul-americano, já que o mercado brasileiro, além de estar inflacionado, não tem tantas opções assim, porque o Santos teria que seduzir jogadores para vir jogar na Série B, mas é um jogador que é tratado como uma eterna promessa, que nunca se firmou e que agora é uma oportunidade de mercado. Repito, tem que ser contrato baixo. Até o final do ano, será que ele vai aceitar estando sem clube? Mas então, no máximo, 1 aninho de contrato, porque é uma aposta. A gente tem que lembrar que esses jogadores estrangeiros muitas vezes vêm e tiram espaço da base. Se ele estiver sendo contratado para jogar na ponta esquerda, vale um investimento tão alto?
sendo que a gente tem o Guilherme, você pode dar mais chances para o Matheus Xavier, que surgiu muito bem. Enfim, né, não é um nome assim que me agrada tanto, né? Mas pela versatilidade, quando você vai olhar o mapa de calor desse atleta, joga do lado esquerdo, joga do lado direito, acho que o Santos vai acabar indo para cima para fechar essa contratação. Outro jogador que também está negociando com o Santos, que o Santos busca contratar, de novo dando crédito, Wagner Frederico, é o zagueiro colombiano Jefferson Dias, de 23 anos, que atua pelo Deportivo Cali da Colômbia. Um zagueiro de 23 anos que tem 1,86 m nessa atual temporada. Olhando aqui as estatísticas dele, não é titular absoluto do Deportivo Cali, tá? Pegando aqui para vocês certinho, ó. Nessa temporada, até aqui, são 13 jogos, 8 como titulares, em média 63 minutos em campo, já marcou 2 gols, os 2 deles foram de cabeça e ele deu uma assistência, tá bom? Então é um jogador que na temporada passada chegou a ter mais regularidade dentro de campo, essa temporada alterna entre titular e reserva. Sendo honesto, não conheço esse jogador, mas de novo, fica aqui o elogio, o Santos olhando para o mercado sul-americano. Outro lembrete, o Carille pediu um zagueiro. Hoje, inclusive, o Santos inscreveu o João Basso na Série B, mas ele não deve ficar. Como o Joaquim deve ser vendido, o Jefferson Dias surge aí com uma aposta, com uma opção. Um zagueiro jovem, que se der certo aqui no Santos pode ser revendido, joga dos dois lados do campo, tanto pela quarta zaga quanto o zagueiro central, embora seja destro. Você conhece esse jogador? Diga aqui nos comentários. Mas se você não conhece, comente o seguinte: você acha que olhar para o mercado sul-americano é uma ideia interessante do Santos? Quero ler sua opinião. E agora vamos fechar o vídeo falando de 2 jogadores, um que já está de saída, oficializado, o Santos já não conta mais com esse jogador, e o outro, o Santos está fazendo de tudo para passar para frente, mas não está dando certo. Quero começar com aquele que já é oficial. O Santos emprestou o meio-campista Gustavo Nonato para o Fluminense até julho do ano que vem, podendo este empréstimo ser estendido até o final da próxima temporada, até o final de 2025, ou também ele pode ser adquirido em definitivo pelo Fluminense. Gustavo Nonato não tinha chances com o Carille, terminou o ano de 2023 relativamente bem, jogando fora de posição, ele nunca foi camisa 10, mas a fase do Lucas Lima era tão terrível que ele foi quebrando um galho ali. O Santos adquiriu o jogador, nunca teve uma grande partida assim, eu sempre disse, ele jogava fora de posição, mas isso também não serve como justificativa para as atuações ruins que ele fez. E aí eu reforço uma informação que eu trouxe, que eu apurei com pessoas que são próximas do atleta, reconhecidamente, que reconheciam que ele fazia partidas ruins, mas que ele topou o desafio de quebrar um galho como camisa 10, porque a concorrência de volante, de segundo volante, que é a posição de origem dele, era muito grande, porque é o Pituca, nada mais nada menos do que o capitão do time. Mas quando teve chances como meia, não foi bem, e que ele possa seguir a sua carreira no Fluminense, onde ele inclusive viveu o seu melhor momento aqui no futebol brasileiro. Então, ele vai para o Fluminense. É importante dizer que não necessariamente a ida dele tem algo a ver com a vinda do Ganso, são negociações paralelas. A negociação do Ganso existe, ela continua, mas o Santos teria que seduzir o Fluminense, convencer o Fluminense a liberar o Ganso para vir para Vila Belmiro. Então, Nonato e Ganso não estão envolvidos no mesmo pacote, mas que o Nonato tenha sequência na sua carreira. Se desempenhar um bom futebol e o Fluminense quiser comprá-lo, o Santos pode reaver parte do investimento feito com esse atleta. E por falar em investimento, alto investimento, o Santos está louco da vida para se desfazer de Alfredo Morelos, contratado na gestão do pior presidente da história do Santos pela incrível quantia de R$900 mil por mês. Esse é um legado de Alexandre Galo que eu não faço ideia do que ainda continua fazendo no Santos. O Santos quer se desfazer loucamente de Alfredo Morelos, porque não deu certo e porque a partir do ano que vem o salário dele vai passar da casa do milhão, porque tudo que ele tinha direito de receber, que ele abriu mão, será reincorporado e diluído no seu contrato a partir do ano que vem. Pelo custo-benefício de Alfredo Morelos, o Santos tenta a todo custo se desfazer do jogador. O Ricardinho Martins trouxe a informação de que o Santos não está cobrando nenhum centavo sequer para se desfazer do Morelos.
O Santos está oferecendo para todo mundo sob a seguinte condição: você quer? É só levar, se acerta com o jogador. Mas é aí que mora o perigo, aí que mora o problema, melhor dizendo. Quando abrem as negociações e vão falar de salário, as negociações esbarram, esfriam, porque o Morelos tem agora um patamar de R$900 mil de salário e aí ele não vai querer trocar de time a qualquer troco de bala. Então, resumindo para você, o Santos está louco para se desfazer do jogador, mas já que o jogador implora por uma chance e o Santos ele não deve mais ser relacionado para as partidas sob o comando do Fábio Carille, o Morelos, falando português claro, vai sentar em cima do contrato e aí todo começo de mês o Santos vai ter que pagar esse jogador. Um problemão, herança maldita da pior gestão da história do Santos, mas que permanece, parte do responsável por essa loucura permanece no Santos, sabe lá por que Alexandre Galo foi ele que foi para a Europa tentar trazer Roberto Pereira, trouxe na mala Alfredo Morelos. É por isso que o Santos está na situação que está, tá certo? Um giro de notícias para vocês com muita informação e eu quero te ouvir. O que você acha da saída do Nonato, do Morelos encostado? Você conhece Billy Arce, Jefferson Dias? O que você acha do goleiro Renan? E o que você está achando do Santos no mercado da bola? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. O resto você já sabe. Deixe seu like, se inscreva se não estiver inscrito, comente, compartilhe e venha junto rumo aos 5 mil inscritos aqui do nosso canal, porque o torcedor santista aqui no canal Filho de Peixe tem vez e voz. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade do Santos, mas por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.